Bom dia, boa tarde. Hoje a gente vai trabalhar noções de divisibilidade. Vamos observar o seguinte exemplo, para a gente poder o quê? Criar o nosso conceito em relação ao que é divisibilidade de um número natural. Vamos para o nosso primeiro exemplo. 60 dividido por 5. A gente vai iniciar a divisão como? 6 dividido por 5, quanto é? É 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, sobra 1. Abaixo 0. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Resultado da divisão foi quanto? Foi 0. Se o resultado da divisão foi 0, significa o quê? Dizer que a minha divisão é exata. 12 vezes 5 é igual a quanto? É igual a 60. Se a gente observar, o que a gente vai ver? Que o resto da nossa divisão foi quanto? Foi 0. Então, se o resto da nossa divisão é 0, significa dizer o quê? Significa dizer o quê? Que a divisão é exata. Então, se a divisão é exata, a gente pode afirmar o quê? Que 60 é divisível por 5, ou 5 é o quê? É divisor de 60. Então, como a nossa divisão é exata, a gente vai ter duas afirmações, que 60 é divisível por 5 e 5 é divisor de 60. Vamos fazer alguns exemplos? Vamos para mais um exemplo. 61 dividido por 5. Quanto que é 61 dividido por 5? 6 dividido por 5 é quanto? É 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, sobra 1. Abaixo 1. 11 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. 11 menos 10 dá quanto? Sobra 1. 61 dividido por 5 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 12 e vai deixar resto 1. Se deixa o resto, significa dizer o quê? Que a nossa divisão não é exata. Nossa divisão não será exata e a gente vai poder afirmar o quê? Que 61 não é divisível por 5 e 5 não é divisor de 61. Por quê? Porque a nossa divisão não é exata. Nossa divisão não é exata, então a gente pode afirmar que 61 não é divisível por 5 e 5 não é divisor de 61. Então, agora a gente vai chegar em uma definição, a partir dos exemplos que a gente já estudamos anteriormente. O número natural A é divisível pelo número natural B quando a divisão de A por B é exata. O número natural A é divisível pelo número natural B quando a divisão de A por B é exata. A gente vai estudar agora os critérios de divisibilidade. O número será divisível por 2 quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. O que significa dizer que qualquer número par é divisível por 2. Podemos representar o critério de divisibilidade por 2 por meio de um fluxograma. A gente escolhe um número e se o número terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, se nossa resposta for sim, o que vai acontecer? O número é divisível por 2. Se nossa resposta for não, o número não é divisível por 2. Vamos escolher o número 10. O número 10, ele termina com 0. Então, nossa resposta vai ser o quê? Sim. Então, significa dizer o quê? Que 10 é divisível por 2. O número 13 não termina com 0, 2, 4, 6 e 8. Ele termina com o quê? Com 3. Então, se ele termina com 3, a nossa resposta é o quê? Não. Então, o número não é divisível por 2. Vamos observar agora o critério de divisibilidade por 3 por meio de um fluxograma. A gente inicia como? Escolhendo um número.
Se a soma dos algarismos desse número for divisível por 3, significa dizer o quê? Que esse número é divisível por 3. A soma dos algarismos desse número é divisível por 3? Se sim, o número é divisível por 3. Se não, o número não é divisível por 3. Então, o número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Vamos para os nossos exemplos. 7.092 é divisível por 3? Sim, pois 7 mais 0 mais 9 mais 2 é igual a quanto? É igual a 18. 18 é divisível por quanto? 3. 6.403 não é divisível por 3, pois 6 mais 4 mais 1 mais 3 é igual a quanto? É igual a 14. 14 não é divisível por 3. Observe que podemos representar o critério de divisibilidade por 6 por meio de um fluxograma. A gente inicia como? Escolhendo um número. Se o número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, se a nossa resposta for sim, o número é divisível por quanto? É divisível por 6. Se a nossa resposta for não, o número não é divisível por 6. O número só será divisível por 6 quando ele for divisível simultaneamente por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Considere o número 3.624. Esse número é divisível por 2, pois termina em 4. E também é divisível por quanto? Por 3, pois 3 mais 6 mais 2 mais 4 é igual a quanto? É igual a 15. E 15 é divisível por quanto? Por 3. Então, ele é divisível simultaneamente por 2 e por 3. Se ele é divisível simultaneamente por 2 e por 3, ele também é divisível por quanto? Por 6. 3.624 é divisível por 6, que é igual a quanto? 604. A nossa divisão é o quê? Exata. O número 1632 é divisível por 6, pois ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O número 4.430 não é divisível por 6. Embora ele seja divisível por 2, ele não é o quê? Divisível por 3. Critério de divisibilidade por 4. A gente vai iniciar como? Escolhendo o número. Se o número terminar em 00, o número é divisível por 4. Qual é outro modo de a gente analisar se o número é divisível por 4? A gente vai analisar os dois últimos algarismos da direita. Se esses dois últimos algarismos da direita for divisível por 4, esse número é divisível por 4. Para poder saber se o número é divisível por 4, ou ele termina em 00, ou a gente olha os dois últimos algarismos da direita. Se for divisível por 4, esse número é o quê? Divisível por 4. Se não, o número não é divisível por 4. Acho que entendi. O número é divisível por 4 quando ele terminar em 00 ou quando os dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Vamos ver alguns exemplos. 500 é divisível por 4, pois termina em quê? Em 00. 1.380 é divisível por 4, pois 80 é divisível por 4. 4.526 não é divisível por 4, pois 26 não é divisível por 4. Nada em vão. Se não é bênção, é lição.